Olá, pessoal. Boa noite. Gostaria primeiramente de agradecer a presença de todos os alunos, os servidores, os visitantes. Em especial, agradecer também a presença da professora doutora Adriana Monteiro da Costa, que daqui a pouquinho ministrará a palestra dessa noite. Então, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Priscila Marinha, eu sou professora da Coordenação de Engenharia Química da UTFPR Campus Londrina e faço parte da Comissão de Gestão de Resíduos Sólidos. Aos que ainda não conhecem o trabalho da comissão, nós atuamos na promoção e na orientação do gerenciamento adequado dos resíduos sólidos gerados no campus, na promoção da coleta seletiva solidária e na sensibilização da comunidade acadêmica para a promoção da sustentabilidade. O trabalho da comissão iniciou ainda no ano de 2012, alinhado à política de sustentabilidade institucional, e é realizado atualmente por 7 servidores e 6 estagiários dos cursos ofertados na UTFPR Campus Londrina. E antes de iniciarmos a palestra, eu gostaria então de contar a vocês a respeito do nosso mais novo projeto, o podcast Café com Resíduo, que está sendo lançado, então, neste momento, em todas as nossas redes sociais, no YouTube e no Spotify. O Café com Resíduo levará informações, então, sobre sustentabilidade a toda a comunidade acadêmica e também a toda a comunidade externa. E vocês conhecerão agora, em primeira mão, a vinheta do podcast. Solta a vinheta aí, Resíduo! Café com Resíduo, a sua caneca de informações sobre sustentabilidade. Então, vocês já sabem, logo depois da palestra, corram lá para as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, também no YouTube ou no Spotify, que vocês podem acessar por meio aqui dos QR Codes que estão na tela, para ouvir, então, o primeiro episódio do Café com Resíduo. E agora, é com grande satisfação, então, que nós recebemos vocês aqui para a palestra O Papel do Solo na Busca por Ecossistemas Sustentáveis. Este evento faz parte das atividades alusivas ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que é comemorado no dia 5 de junho, e que neste ano aborda a restauração de ecossistemas. Desde 2014, que a Comissão de Gestão de Resíduos Sólidos da UTFPR Campus Londrina promove anualmente um ciclo de palestras, com o objetivo, então, de trazer conhecimento técnico à comunidade, promover também uma discussão entre temas ambientais, a socialização de experiências, relacionando sempre a questão dos resíduos sólidos com os temas estabelecidos pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. E neste ano, a exemplo do ano anterior, em função, então, da pandemia da Covid-19, o evento foi proposto nesse formato online e acabou resultando, na verdade, em inúmeras vantagens, como, por exemplo, a gente pôde reunir, então, pessoas geograficamente tão distantes e contar também com uma palestrante tão experiente e importante que, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, abrilhantará, então, esta noite de hoje. É algo que, se fosse um evento presencial, certamente seria mais difícil de acontecer, certo? Então, agora, nós faremos a apresentação da palestrante e, em seguida, nós abriremos as perguntas que vocês, participantes, poderão ir registrando aí no chat ao longo da apresentação. Ou, caso vocês prefiram, vocês podem enviar também as suas perguntas diretamente à Tatiane, que integra a equipe da comissão e está nomeada aqui no chat por Pergunte Aqui. Nós destacamos também que essa palestra está sendo gravada e que estaremos fazendo o controle das presenças para a emissão das declarações que serão enviadas por e-mail a partir das próximas semanas. Sem mais delongas, então, vamos à apresentação da nossa palestrante, a professora doutora Adriana Monteiro da Costa, que é técnica em Química, geógrafa, especialista em solos e meio ambiente, mestre em agronomia, doutora em ciência do solo e pós-doutora em ciências agro-silvopastoris e em sequestro de carbono,
professora do Departamento de Geografia, Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais, atua no programa de pós-graduação em Geografia, Análise Ambiental, Análise Ambiental e no programa de Modelagem e Análise de Sistemas Ambientais, no Departamento de Cartografia. A professora Adriana também coordena o Núcleo de Referência de Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas, Zoneamento Ambiental e Produtivo de Bacias Hidrográficas e também o Grupo de Estudos Integrado de Solos e Sustentabilidade. Professora Adriana, seja muito bem-vinda. É uma satisfação e um privilégio tê-la conosco nesse evento. Então, sinta-se à vontade, professora Adriana, para iniciar a sua apresentação quando desejar. Agradeço muito, né? Inicialmente agradeço a oportunidade de estar aqui, o convite por estar aqui com vocês hoje, né? Conversando um pouco sobre solos, né? E o impacto aí dos resíduos sobre os solos. Eu vou iniciar a apresentação. Me fala se está tudo ok, já está aparecendo para vocês. Perfeito, professora. Ok. Então, boa noite a todos, né? Todos os ouvintes estão aqui acompanhando a gente. Então, vou iniciar hoje, né, conversando um pouco com vocês sobre o papel do solo nessa busca por ecossistemas sustentáveis. Então, eu procurei dividir aqui a apresentação em 3 momentos, né, em 3 etapas distintas aqui, onde a gente vai falar inicialmente sobre o conhecimento e a gestão sustentável dos solos, né? Falando um pouco sobre os impactos aí, focando, né, mostrando um pouquinho sobre a questão dos rompimentos de barragens, né, e o que isso gera de resíduos, né, nessas áreas, e a importância de avaliações integradas e de abordagens sistêmicas, né, para entender todo esse contexto, né, para se atingir aí a restauração e recuperação desses sistemas, né. Então, como foi falado, né, anteriormente, recentemente, né, foi decretado aí pela Assembleia Geral da ONU, Organização das Nações Unidas e pela FAO, a década de restauração dos ecossistemas, né, que vai de 2021 a 2030, né. Então, por que restaurar, né? Por que essa preocupação na restauração? Então, o objetivo principal é de prevenir, é de parar, né, e de reverter o processo de degradação cada vez mais intenso dos diferentes ecossistemas mundiais, né, e isso tem um impacto muito grande, não só em termos ambientais, mas também como em termos sociais e econômicos para toda a humanidade. Então, pensar de uma forma diferente, como lidar com esses problemas de degradação, como reverter esse processo de degradação ou de cessar, é de fundamental importância. Então, tem se discutido muito, né, a questão de várias ações feitas de formas isoladas, né, e que com efeitos no final que não atendem aos objetivos aí do desenvolvimento sustentável e não colaboram para atingir essas metas do desenvolvimento sustentável. Então, com isso, essa década, né, de restauração dos ecossistemas, ela tem como objetivo principal aí, focando principalmente, né, na questão de erradicação da pobreza e segurança alimentar, a questão da biodiversidade, a questão do sequestro de carbono e segurança hídrica. Então, esses são os pontos centrais, né, que a década da restauração dos ecossistemas, ela busca atender a esses objetivos ainda não alcançados, né, até então. Então, tem sido desenvolvido vários trabalhos nesse sentido, que vão dar suporte, né, a essa proposta de recuperação, de restauração dos ecossistemas, e um deles é esse trabalho, é uma plataforma muito bacana, né, e que vem apresentando, né, quais são os locais prioritários para a restauração. E o Brasil, é claro, né, faz parte desse cenário aí, inclusive com um grande papel, né, uma grande demanda de contribuição, né, se vocês observarem. Então, esse mapa aqui, ele mostra as áreas prioritárias para a restauração, né, à direita aqui a gente tem essa escala aí, onde estão essas áreas prioritárias. Então, a gente vê aqui no Brasil, várias áreas aqui no Brasil estão entre as áreas de 5% de maior prioridade para a restauração. E esse processo de restauração, né, muitas vezes a gente pensa só em restauração florestal, mas ele inclui diferentes ecossistemas, né? Então, aí a gente tem
tanto a área de florestas, de Mata Atlântica, como a área da floresta amazônica, como do cerrado, de pântanos, né, de recuperação de ecossistemas marítimos. Então, a gente tem várias áreas, vários ecossistemas degradados e que precisam, né, urgentemente de investimento nessas áreas de restauração. Esses trabalhos têm mostrado também, né, que esses processos de restauração dos ecossistemas, se eles forem focados em áreas prioritárias, ou seja, né, áreas que são mais eficientes, você pode aumentar muito o alcance desses objetivos, né? Então, para isso, né, esses trabalhos têm mostrado que, se essa restauração dos ecossistemas, ela pode ser aí 13 vezes mais eficiente quando realizadas em áreas prioritárias, né? Para isso, é lógico que a gente precisa de uma série de informações de dados confiáveis e de análises integradas, né? Esse é o grande destaque da década, né, da restauração, focar nessa importância de análises integradas, da gente parar de realizar muitas ações pontualmente, mas ter um conjunto de ações que vão realmente levar a ações efetivas, né? Então, ele mostra aqui que, se eu focar em áreas prioritárias, o que são essas áreas prioritárias? A gente vai falar disso para frente, né? Se eu focar em áreas prioritárias, ela pode ser 13% mais eficiente, impactando aí os objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Então, eu posso atingir com mais rapidez a questão da conservação, né, da biodiversidade, das mudanças climáticas, segurança alimentar, reduzindo custos desse processo, né? Então, mostra que, se eu restaurar 30% desses ecossistemas prioritários para conservação, eu posso, nessa década, né, salvar 71% das espécies ameaçadas de extinção, absorver em torno de 49% do carbono que foi acumulado desde a Revolução Industrial e reduzir custos em 41%, focando em áreas de baixo custo e de implementação de oportunidades, né? Então, para isso, né, se utilizam aí várias análises multicritérios, né, que possibilitem identificar essas áreas prioritárias. E para a restauração, como já falei, em diferentes tipos de ecossistemas, tendo em vista que cada um deles, quer seja florestal, as áreas de pântanos, gramíneas, né, o deserto, as áreas arbustivas, todas elas têm uma biodiversidade de extrema importância e que trazem impactos, né, para esses objetivos do desenvolvimento sustentável. Com isso, alcançar esses objetivos, né, e a década de restauração, ela traz grandes desafios. O primeiro dele é que a gente está falando em restaurar, recuperar, né, essas áreas. E só que isso, ele coincide ainda com um crescente aumento da população. As estimativas são que até 2050 a gente tenha um aumento dessa população aí em torno de mais de 9.700 milhões, né, de pessoas, chegando a população mundial a atingir quase 9 bilhões de pessoas. Com esse aumento da população, vem também, né, a questão de migração. Grande parte dessa população hoje é uma população urbana, e com esse aumento da população nas áreas urbanas, também vão aumentando esses impactos, que é justamente o que a gente quer reduzir, né? Esse aumento dessa população, ela vem junto com ela um aumento por uma demanda de alimentos, de fibras, de combustíveis, né? E o grande desafio de aumentar essa produtividade, que vai alimentar a toda essa população, mas de forma sustentável, né? Então, esse é o grande desafio. Como fazer tudo isso, aliar esse desenvolvimento de forma sustentável com as demandas cada vez mais crescentes dessa população, né? E aliado a isso, a gente tem uma situação, né, um crescimento da população, ele implica numa demanda de alimentos, de fibras, de produção muito alta, né? E a gente tem que 95% dessa produção, ela está sobre os solos, né? E nós temos um cenário de degradação mundial dos solos muito grande, né? Esse estudo que aparece aí para vocês, ele foi realizado na década de 90, ele foi realizado de 1981 até 1990, né? E é um dos estudos que a gente tem, né, conjunto aí mais atuais, e mostra extremos dados de degradação mundial dos solos. E essas degradações são várias, né? Aqui estão resumidas as principais,
E a gente pode citar aí a degradação pela erosão hídrica, pela erosão eólica, né? A degradação química, né? A baixa qualidade desses solos e de disponibilidade de nutrientes, degradação física, que às vezes se fala muito pouco, mas a degradação física do solo é um grande limitador hoje em várias áreas, desenvolvimentos aí de diferentes atividades, né? A gente também tem várias áreas de baixa estabilidade desses terrenos, né? Então, é um grande desafio esse desenvolvimento, esse crescimento da população, tendo em vista esses processos de degradação tão presentes e tão atuais ainda. Associado a isso, a gente tem um processo grande de degradação relacionado à poluição. E poluição essa que vem de diferentes fontes, né? Então, aí eu tenho tanto essa poluição, né, com descartes aí de resíduos, né, de vários tipos de resíduos, de materiais advindos aí de lixões, de indústrias, né, da própria população, e associada aos desastres naturais e aos desastres antrópicos, né, que a gente tem, como é o exemplo das áreas de rompimentos de barragens, e o impacto dessas na disposição de resíduos também sobre a superfície. Então, essas fontes de resíduos, né, elas são diversas, né? Então, aí você tem resíduos eletrônicos, elétricos, né? O plástico, a questão de baterias, resíduos industriais, resíduos de construção civil, resíduos hospitalares, né? Resíduos oriundos aí dos municípios. Então, isso gera uma série de impactos, uma série de problemas, né? E esses impactos, eles vão interferir tanto na qualidade do ar, na qualidade do solo, né, na questão de poluição das águas, né, e contaminação dos cursos d'água, na vida, né, na biodiversidade aí, e também pode ser um grande vetor aí de disseminação de doenças, né, para a população. Então, esses impactos e essas atividades, a grande maioria delas que está sobre os solos, né, pode trazer impactos muito grandes para os solos, né? Então, eu tenho aí impactos na biodiversidade, né, levando aí a redução, né, dos teores de matéria orgânica nesses solos, desequilíbrios nutricionais, né, excesso aí de metais nesses solos, de resíduos contaminantes, redução da capacidade desse solo, né, de ser filtro, né, tanto para contaminantes como filtro de água e de retenção de água. Então, eu posso ter vários impactos no solo em detrimento dessas disposições de resíduos, né, de forma inadequada. E isso leva a uma menor resiliência dos ecossistemas, né, e a impactos ecológicos e para a saúde da população. Então, muitas vezes, quando a gente fala de solos, né, isoladamente, a gente não considera esses impactos, né? E esse é o grande desafio dessa década, né, que é de fazer essas análises integradas, né? O que eu tenho impactando no solo, o impacto que eu tenho no solo, como que esse impacto ele pode atingir tanto a saúde da população, como pode também ter impactos ecológicos para todas essas comunidades, né? Esse é o nosso grande desafio. E os solos, eles têm várias funções, né? Se eu estou impactando esse solo, eu posso impactar, interferir, cessar essas funções dos solos, que são, muitas delas, essenciais para o desenvolvimento da vida na Terra, né? Então, como funções dos solos, eu posso citar aí a regulação climática, a ciclagem de nutrientes, né, a biodiversidade. Então, se a gente pensar em termos de solos, eu tenho uma grande biodiversidade nos diferentes tipos de solos, né, a regulagem dos fluxos aí, tanto de água, né, o solo é um grande reservatório de água, né, áreas de recargas, né, estão nos solos, também o fluxo de contaminantes, né, que é transferido ou não para esses cursos d'água aí pelo solo e, consequentemente, para a vegetação, né? O solo também é base aí de construções, a base de suporte das principais construções civis aí, né? É também fonte de materiais para essas construções, né? Sobre esses solos, a gente tem o desenvolvimento aí de diferentes culturas, né? Várias atividades são realizadas, artesanais, com materiais que provenientes dos solos, né? E os solos também é a principal fonte aí de provisão de alimentos, de fibra, de combustível, e o principal sequestrador de carbono que a gente tem também são os solos.
Então, tudo isso, né? Se essas funções dos solos elas forem interrompidas, né, eu posso ter um grau de contaminação, de poluição das águas muito grande, do solo, da atmosfera, né? Então, essas funções do solo, elas são fundamentais. Mas para eu conservar, né, esse solo, ou para restaurar, ou para eu recuperar, eu tenho que conhecer essas funções. Por quê? Os solos, eles não são os mesmos, né? Existem diferentes tipos de solos, e esse é um grande problema na maioria das vezes quando a gente faz análise, né? Eu estou estudando a parte ambiental, mas eu não sei de solos. Eu estou estudando a parte da população econômica, mas eu não falo do meio físico, ou vice-versa, né? Então, existem diferentes tipos de solos. Esses solos não são iguais, né? Se a gente pensar em nível de Brasil, a gente tem 13 classes de solos distintas, a nível de primeiro nível categórico, a nível de ordem, né? Então, cada uma dessas classes, elas têm atributos, características, propriedades que são particulares e que dão nome a essas classes, né? Esses atributos aí estão relacionados desde a profundidade, a textura, a estrutura, né? A densidade, a cor desses solos, né? A capacidade, e isso se direciona às funções que esse solo vão exercer. Então, os solos não são iguais, os solos têm capacidade, eles têm características distintas, e essas características distintas permitem com que cada solo tenha funções distintas, funções específicas. Então, por isso é tão importante conhecer, né, para usar adequadamente, de acordo com o potencial ou com a fragilidade desses solos, né? E aí, nesse sentido, né, de conhecimento desses solos, a gente tem trabalhado aqui, né, com a busca de interpretações desses atributos. O que acontece na maioria das vezes, né, essas bases de dados que a gente tem, muitas vezes elas não estão em linguagens acessíveis a todos os usuários, né, são muitas vezes difíceis de ser interpretadas por usuários que não são especialistas dentro das áreas, né. Então, aqui a título de exemplo, que a gente tem feito em termos de entender essas funções dos solos em virtude dos seus atributos, das suas características, é interpretar as características desses solos para diferentes tipos de usos que eu quero. Então, se o meu objetivo aqui é definir áreas prioritárias, que seja para agricultura e para pecuária, ou para recarga hídrica, ou de resistência a processos erosivos, ou áreas prioritárias, né, que eu possa ir fazer um aterro sanitário, né, ou que eu possa destinar resíduos, eu preciso de conhecer, né, para dispor esses resíduos, né, sobre esse solo. Aqui, a título de exemplo, né, a gente fez alguns trabalhos aqui no estado de Minas Gerais, então, identificando as áreas prioritárias em bacias hidrográficas para desenvolvimento de agricultura. Então, quais são, né, os atributos aí que são importantes que esses solos têm e que eu preciso de avaliar? Eu preciso saber sobre a fertilidade, sobre a drenagem, sobre a profundidade efetiva desses solos, né? E, a partir daí, quais características dos solos que me garantem esses atributos que eu quero avaliar? E assim por diante, né? Se eu quero saber sobre recarga hídrica, quais são os atributos que são importantes desse solo e que eu preciso avaliar? Então, a gente faz todo esse trabalho aqui, né, como exemplo. Aqui, se eu vou usar o solo para o potencial agropecuário, né, quais são as características? Eu preciso saber da drenagem. Quais tipos de drenagem existem para os solos, né? Então, eu posso ter solo desde excessivamente drenado a solo mal drenado ou moderadamente drenado. Então, a gente faz isso interpretando essas características dos solos, né, e atribuindo notas para essas classes de solos. A partir daí, a gente chega nas classes de solos, aqui a gente tem as 13 classes do Sistema Brasileiro de Solos, né, e vamos atribuir notas para cada uma delas e ver qual que é o potencial, qual que é o comportamento dessas classes de solos em detrimento àquilo que eu quero analisar, ou para que eu quero que ele seja utilizado, né. Então, aqui mais um exemplo, só que atribuindo para recarga hídrica, e a gente faz a mesma coisa, atribuindo essas notas para esses solos, e também aqui para resistência a processo erosivo. Ao final disso, com base nas características de cada uma dessas classes de solos, né, eu vou ter uma nota final, um peso final, que define o potencial ou a limitação dessa classe de solo, né? Vocês olhem nessa tabela aqui, eu tenho, por exemplo, a nossa classe aí dos latossolos, né, que são solos dominantes no Brasil, né, solos profundos, muito intemperizados, com baixo teor de minerais primários, mas excelente estruturação física na sua maioria, né?
Então, são solos que eu tenho um peso aí de 4,7, ou seja, são solos que têm um alto potencial para uso agropecuária, para recarga hídrica, né, e de resistência a processo erosivo. Ao mesmo tempo, eu tenho solos, né, como a gente chega cá embaixo, que são solos aí com um potencial muito menor, no caso dos os neossolos aqui, então eu teria um peso 1,2. Né? O que me mostra essa tabela? Ela me mostra que são diferentes, né? Os solos são diferentes, da mesma forma isso para outros elementos do meio físico, né? Então, se são diferentes, como eu utilizar da mesma forma? Se eu utilizá-los da mesma forma, eu posso estar usando acima ou abaixo do potencial dessas áreas. E aí eu posso estar degradando, eu posso estar reduzindo essas funções que o solo vai desempenhar. Então, aqui eu tenho uma análise, né, das características desses solos, do ponto de vista aí, de condições ótimas de uso, né, o potencial que esse solo tem. No entanto, essas funções do solo, elas são dinâmicas, né? Eu tenho um solo que ele tem características, que são características naturais, né? E que isso corresponde aí ao meu chamado de capital social, né? O capital natural desse solo, né? Então, qual que é esse capital que eu tenho ali? Se eu tenho uma classe de um matossolo, de um espodossolo, né? Ou de um neossolo. Então, eu tenho potenciais dessa classe que vai me permitir aí ter serviços ecossistêmicos sendo realizados. No entanto, se eu degrado esse solo, se eu degrado essas características desse solo, e aqui listado vários processos de degradação, né, eu vou alterar essa capacidade de suporte desse solo. Né? E se eu altero essa capacidade de suporte, eu também vou alterar os serviços ecossistêmicos que são aí fornecidos por esses solos. Né? Então, esses serviços são vários, né? Serviços culturais, de regulação, de provisão. Então, eu tenho vários serviços que podem ser oferecidos pelos diferentes tipos de solos. Cada solo tem o seu potencial e a sua fragilidade. E se eu impacto isso, eu vou alterar aí o que esse solo estaria prestando de serviço e também impactar as necessidades, né? O que viria desses serviços que estariam aí atendendo às necessidades aí dentro lá dos objetivos do desenvolvimento sustentáveis, né? Tanto em relação ao social, ao econômico, como ao ambiental. Então, isso me mostra que, se eu não uso adequadamente, se eu não conservo esses solos de acordo com o seu potencial, eu posso degradar. E se eu degrado esses solos, né, eu vou estar perdendo aí as funções ecossistêmicas desempenhadas por eles. Então, aqui, eu vou falar um pouco, né, alguns exemplos do que a gente tem, né, aqui em Minas Gerais, né, como todos, né, devem ter acompanhado aí, a gente tem alguns exemplos aí de rompimentos de barragem e que tem trazido vários problemas e impactos aí, né? Então, se vocês olharem essa foto à esquerda aí, a gente tem uma foto da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, né, que foi impactado aí, desastre em 2019, e que dispersou sobre toda essa área uma grande quantidade de resíduos, né, depositados sobre o solo, sobre a vegetação, sobre os cursos d'água, né, sobre o relevo, sobre toda essa área, né. E esse material, né, se a gente observar, ele foi distribuído de forma irregular por todas essas áreas, né, e nós temos um resíduo aí que está disposto sobre essa área. Qual que é o impacto disso? Né? Que resíduo é esse? Como que isso aí pode impactar todo esse ecossistema? Né? Tanto o ecossistema, o solo, que é um ecossistema em si, tanto quanto os outros ecossistemas que o solo suporta, né? Que ele serve de suporte. Então, a gente tem esse grande problema aqui, né? Não só Brumadinho foi uma, que é um exemplo também de Mariana, né? O impacto do rompimento aí da barragem do Córrego de Fundão, né? Onde 56 milhões de metros cúbicos de rejeitos, né? Que estavam na barragem aí, eles foram dispostos aí ao longo das margens aí dos cursos d'água, né, desde o início, aqui saindo de Mariana, onde a gente tem esses resíduos dispostos de uma forma diferenciada nessa paisagem, né,
E os impactos que ele traz também são diferenciados, né? Então, você tem uma área aí que a gente fala diretamente afetada, né, que é a área onde você tem esses resíduos mais intensos, né, em maior concentração, aqui na figura à esquerda, né, na parte baixa aqui, de Fundão até Candongas, então você tem uma área de maior concentração, e você tem esse resíduo aí sendo levado pelo curso d'água, aqui atingindo 2 estados, né, Minas Gerais e Espírito Santo, percorrendo todo o Rio Doce aí até desaguar aí no oceano. Então, ao longo desse trajeto, você tem vários impactos sobre os ecossistemas, né? Várias deposições diferentes desses resíduos, né? E, possivelmente, várias alternativas de uso, de aproveitamento, de retirada ou não desses resíduos e também de processos aí de contaminação, de degradação ao longo desse trajeto, né? Então, aqui algumas fotos da área, isso aqui em Mariana, né, que a gente tem, então a gente tem desde de impactos aí sociais, né, nesse caso específico aí, atingiu a comunidade logo abaixo de Bento Rodrigues, né, então, toda devastada essa comunidade, né, e se prolongou aí ao longo de todo o rio aí, começando no Gualache do Norte até atingir, né, chegar ao Rio Doce. Vocês observam as margens aí dos cursos d'água totalmente alteradas, então eu tenho toda uma alteração no ciclo, né, no ciclo dessa água aí, na hidrogeomorfologia dessa área, né, nos solos, o que era a formação aí e o material que estava presente nessa área. E essa foto da esquerda é uma foto de 2017, no final de 2017, 2 anos após o rompimento, né? Então, se vocês entrarem nas áreas, né, responsáveis pela restauração, recuperação dessas áreas, a gente encontra vários vídeos falando que grande parte dessas áreas que foram impactadas, elas já têm vegetação em cima, e tem realmente, né? E a gente pode observar isso nessa foto da esquerda. Mas também a gente pode observar que eu tenho uma vegetação aí nascendo, né? E abaixo dela eu tenho uma área totalmente distinta do que era a área original, né? O que está aí abaixo dessa vegetação? Isso ainda é solo? Se é solo, é o mesmo que eu tinha anteriormente ou isso é parte do resíduo, né? Qual que é o comportamento desse resíduo? É o mesmo comportamento que eu tinha do solo, né? Então, a gente observa que quase 3 anos depois do desastre, né, tenho vegetação, mas uma vegetação adaptada a essas condições, né? Isso aqui é uma área de empoçamento. A água não infiltra, né? Eu não tenho infiltração dessa água, então eu posso ter sérios problemas aí, né? Tanto ao desenvolvimento de plantas, né, não adaptadas a essas condições, como também se isso está próximo a uma área urbana, eu posso ter problemas de alagamentos e isso ter problemas de enchentes posterior, né? Então, eu tenho várias consequências desse processo que vai durar por quanto tempo, né? Qual que é o período necessário para a restauração dessas áreas? É possível restaurar, né, essas áreas? É possível reverter esse processo? É possível voltar ao estado original? Eu tenho o mesmo solo, eu tenho as mesmas funções nessas áreas, né? Então, esse é um grande desafio para todos nós, né, pesquisadores, estudiosos, né, de entender esses processos ao longo do tempo, né? Aqui, outra área também, Mariana, em Barra Longa, né, e que a gente vê a vegetação, né, e é o que se mostra, né? Você já tem uma vegetação aí, a área toda revegetada novamente. Mas esse ecossistema que eu tenho aqui agora é o mesmo de anterior, né? Isso foi quantificado, é possível identificar, a biodiversidade existente é a mesma, as funções são as mesmas, né? Então, a gente tem esses impactos aí, né, que as perguntas, elas permanecem por muito tempo, né? Aqui, o outro impacto, o outro desastre, aqui no caso de Brumadinho, da barragem do Ferro Carvão, né, em Brumadinho. Então, esse mapa aqui está no site do IBAMA, né, inicialmente, logo após o desastre aí, numa área onde eu tive uma deposição de 12,7 milhões de metros cúbicos, né, de rejeito, né, de resíduo distribuído ao longo, inicialmente aqui da bacia do Córrego do Feijão até atingir o Rio Paraupeba, né? Então, essa área é a área diretamente afetada. Então, inicialmente, isso aí em 2019, a gente tinha aqui, né,
133,27 hectares de vegetação nativas, né, afetada, 70,6 hectares de áreas de preservação permanente, e os outros impactos no ecossistemas que ainda não foram quantificados, né? Então, qual foi o impacto na biodiversidade, qual foi o impacto na fauna, né? Qual foi o impacto na flora, o que de solo foi impactado, né? O que de cursos d'água, né? Como que isso vai afetar a qualidade do ar, como que isso afeta a qualidade da água, qual que é o comportamento desse material ao longo do tempo, né, decorrido aí 2 anos do processo, né? Então, são várias perguntas, né, em virtude desses desastres, né? Aqui algumas fotos da área, então, tudo isso é a quantidade de material depositado, né, dentro dessa área aí do Córrego do Feijão, né? Então, um volume muito grande de material, né? São pilhas e pilhas de materiais, e que, junto desses materiais, além do que vem da barragem, eu posso ter vários outros resíduos, né? Oriundos aí de materiais que estavam na área, de construções, de combustível, por onde esses resíduos passam também, eles vão carreando tudo que está pela frente. No caso de Mariana, especificamente, a gente tinha várias áreas de mineração aí de ouro, né? Então, então esse material vai passando e levando tudo junto, né? Então, isso vai impactar lá na qualidade da água na frente, nos outros cursos d'água, né? E um grande desafio, porque esse material é um material bem diferente do que era o material existente na área, né? E qual que é o comportamento desse material, qual que é a dinâmica desse material e o que continua acontecendo aí ao longo dos anos. Então, essas são as grandes questões, né, as motivações aí para serem estudados. Vocês olhem logo acima, então, um banco aqui, né, desses resíduos depositados, isso é depositado de forma diferenciada, né, e se vocês olham na primeira foto acima, à direita, que é um curso d'água totalmente alterado, aqui canalizado, né, com estruturas aqui que já foi alterada, né, abaixo, né, vocês conseguem identificar um paredão, né, que foi aqui degradado aqui pela força da lama. Então, ele cortou toda essa área aqui, né, ficou o paredão exposto. Então, aqui eu tenho solos, né? Então, aqui, rosado, vocês estão vendo aí, com a camada superficial, aqui eu tenho o que era original nessa área, e ao lado dela eu tenho todo o material, o resíduo depositado ao longo desse curso d'água, né? Então, o que eu tenho de diferente nessa área? Qual que é o impacto dessas alterações aí, está aqui toda uma área, né, toda movimentada e com esses resíduos dispostos, né? Qual que é o impacto disso? Né? Qual que é o papel do meio físico, né, nesse processo? Né? O meio físico, muitas vezes, ele é muito pouco estudado, né? Qual que é o papel dele na manutenção, né, ecológica dessa área e da saúde da população? Se a gente pensa em termos desses resíduos aí, desse material, como que vai ser a dinâmica desse material ao longo do tempo, de retenção de contaminantes, de liberação para o curso d'água, né? É um processo que vai ser contínuo, né? Então, continuamente essas águas vão estar contaminadas, vão estar poluídas, né? Então, essas são as perguntas que se faz dentro né, desses processos aí, né, de desastres, né? Então, como as alterações na morfologia, no solo, na susceptibilidade a processos erosivos, né, pode impactar a saúde e as funções ecológicas aí que a gente tem nessas áreas, né? E como mitigar os efeitos do rompimento, né? O papel aí das metodologias integradas, de análise integradas, né? Então, a gente tem trabalhado muito com isso, e isso é um foco, né, desse fórum aí, da década da restauração, de que os esforços eles têm que ser feitos no sentido de buscar metodologias que integram vários fatores socioeconômicos e ambientais, né, porque o impacto ambiental é muito grande, mas esse impacto ambiental ele traz vários problemas aí sociais e econômicos também, então estão interligados, né? Então, a necessidade aí de metodologias integradas, de estudos que contemplem a diversidade aí, tanto ambiental, como social, como econômica, né, de forma a subsidiar ações, projetos e planos, né, de recuperação dessas áreas afetadas aí, né, pelos esses rompimentos, né. Então, como que a gente tem atuado? Alguns que eu vou mostrar aqui
as metodologias, né, que são do Núcleo ISA, fazem parte do Núcleo ISA, várias delas têm sido aplicadas aí na recuperação da área em Mariana, né, e também propostas, como vocês podem acompanhar, também para Brumadinho. Então, o laboratório aqui no Instituto de Geociência, a gente trabalha com duas ferramentas principais, a ferramenta ISA e a ferramenta ZAP, que eu vou falar de cada uma rapidamente, né? Então, buscando aí fazer essas análises integradas, tanto uma avaliação, né, desse desempenho socioeconômico e ambiental de estabelecimentos rurais, caracterização de solos, de uso e ocupação, de ambientes, estudos geomorfológicos, hidrológicos, né, e os estudos de indicadores. E em parcerias, tanto com a empresas de pesquisa, né, a Embrapa, a Epamig, Emater, né, a extensão rural, e também junto aos tomadores de decisão. Né? Isso é um fator muito importante que tem sido destacado, que sozinhos, né, nós não resolvemos nada. Né? Então, a pesquisa ela é importante, mas se ela não sai dos muros da academia, ela não resolve os problemas da sociedade. Né? E da mesma forma, se ela não for apoderada, né, se ela não for, se os órgãos públicos, os tomadores de decisão, eles não levarem esses conhecimentos científicos para a execução de projetos, né, a gente tem sérios problemas de continuar cada vez mais com a degradação, né, e com os problemas ambientais, sociais e econômicos presentes aí na humanidade. Então, essa integração de diferentes saberes, ela é de extrema importância, levando em consideração, sobretudo, a atuação dos agentes locais, dos atores locais e a participação da população, né? Então, o ISA é uma ferramenta de gestão para o produtor, né? ISA, Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas, é uma ferramenta de gestão para o produtor com o objetivo de realizar não só o diagnóstico dos balanços sociais, econômicos e ambiental do estabelecimento, mas também apontar os pontos críticos e riscos e os pontos negativos e oportunidades dos negócios. E o ZAP, Zoneamento Ambiental e Produtivo, né, de bacias hidrográficas, que é um zoneamento capaz de considerar os aspectos produtivos, econômicos e ambientais, visando o planejamento conservacionista dos recursos naturais. Então, o ISA, ele é composto de uma planilha eletrônica, né? O ISA tem sido utilizado em Mariana, na restauração, na recuperação das propriedades rurais, inicialmente, né? O ISA, ele foi proposto, é um projeto aí do governo do estado de Minas Gerais, demandado pelo estado de Minas, né? Que participou, fez parte de várias etapas até a sua elaboração, incluindo diferentes atores da sociedade, né? E ele é aprovado em Minas Gerais pelo decreto 46.113, desculpa, como a metodologia mineira para aferição de desempenho socioeconômico e ambiental de propriedades rurais, né? Então, ele é formado a partir de plataforma colaborativa, né, e um aplicativo para gestão territorial, e ele considera aí nas propriedades um balanço econômico, né, relacionado aí à produtividade, diversidade de renda, evolução patrimonial, né, grau de endividamento, um balanço social relacionado aos serviços básicos na propriedade, né, segurança alimentar, escolaridade, capacitação, qualidade de ocupação, uma gestão do empreendimento, onde leva-se em consideração comercialização, gerenciamento de resíduos sólidos, né, destinação desses resíduos na propriedade e segurança do trabalho, e análise da fertilidade do solo, da qualidade de água e de riscos de contaminação, além de aspectos, né, de ecologia da paisagem. Então, ele é composto por 21 indicadores, né, e a parte de manejo, né, levando aí as características, né, ambientais da área, presença de áreas de preservação permanente, reserva legal, diversificação da paisagem, entre outros. Então, uma ferramenta onde a gente tem 21 indicadores, onde é atribuído notas, né, valores a esses indicadores, com um limiar de sustentabilidade 0,7, onde abaixo desse limiar tem problemas nessas propriedades, quer sejam eles relacionados a problemas ambientais, a problemas sociais, né? Então, para cada um dos indicadores, a gente vai atribuindo essa nota, e eu tenho um panorama dessa propriedade, o que a propriedade ela precisa de melhorar, ou que tem de potencial nessa propriedade. Então,
a gente compara, né, o que está sustentável ou não e elabora um plano de adequação para essa propriedade, visando aí a sustentabilidade dessas propriedades rurais. E o ZAP, né, é também uma metodologia oficial do Estado de Minas, que tem por objetivo a caracterização socioeconômica e ambiental de subbacias hidrográficas, né? Então, o ZAP é uma metodologia que ela é executada em 4 etapas principais, né? Com uma seleção de bacias hidrográficas, definição de unidades de paisagem, onde que a gente entra caracterizando solo, geologia e litologia dessa área, né? Com base, né, do potencial dessa área para desenvolvimento agropecuário, recarga hídrica e de resistência a processo erosivo. Também avaliação da pressão hídrica sofrida nessa bacia hidrográfica e do levantamento de uso e ocupação atual dos solos, né? Através disso, a gente utiliza a metodologia chamada de PUC, Potencial de Uso Conservacionista, né? Onde a gente segmenta a paisagem da bacia hidrográfica em função desses potenciais. Faz a álgebra de mapa, cruzamento de informações, né? E a partir daí, aplica aqueles pesos avariáveis, eu mostrei lá atrás para vocês sobre os solos, aqui também a gente faz esses pesos para a declividade das áreas, né? E aqui os solos, e atribuindo essas notas, e para litologia, isso foi feito para todo o estado de Minas Gerais, né? E ao fim, eu tenho um mapa, né, do potencial de uso conservacionista das áreas. Eu cruzo esses 3 mapas, reclassifico, né? E ao fim eu tenho esse mapa aqui, que a gente chama de potencial de uso conservacionista, ou seja, indica o potencial natural do meio físico, né, para os diferentes tipos de uso. Esse mapa, ele foi através de uma análise hierárquica de processo, definindo qual processo é prioritário. Ele é visual, né? E a partir daí eu tenho classes de potencial de uso, onde eu tenho classes de muito baixo potencial, são classes onde eu tenho solos pouco desenvolvidos, solos rasos, com sérios problemas de resistência a processos erosivos, baixa capacidade de infiltração de água nesse solo, de retenção de contaminantes, né? Até solos onde eu tenho um alto potencial, solos profundos, muito intemperizados, né? Com uma alta capacidade de retenção de contaminantes, alta capacidade de retenção de água, né? E eu classifico essas áreas como de alto potencial. A partir dessas informações, né, eu posso entrar numa matriz PUC e definir quais são as áreas prioritárias para recuperação, para restauração, né, dessas áreas. Então, eu cruzo o uso e ocupação do solo à esquerda com as classes de potencial de uso dessas áreas, né, que está relacionado ao potencial do solo, ao potencial geológico e ao potencial aí do relevo para os diferentes serviços que eu quero executar, né, as atividades. Então, quando eu cruzo as informações, por exemplo, aqui, né, eu vejo que na classe de uso que eu tenho solo exposto, qual que é o potencial de uso dessa área? Então, se eu vim aqui numa área de alto e muito alto potencial, indica que se eu investir ali na recuperação, na restauração dessa área, com pouco recurso, essa área rapidamente ela vai ter um retorno muito alto, porque ela tem uma alta resiliência, uma alta capacidade, né, de suportar essas atividades. Então, com base nessa matriz aqui, a gente pode fazer planejamentos a curto, médio e longo prazo de restauração dessas áreas, de direcionar quais as áreas mais adequadas para as diferentes atividades que eu tenho, né, dentro dessa análise aí, dessa bacia que eu estou avaliando, né? E aí eu tenho imagens dessas áreas identificando, né, quais são essas áreas de alto potencial, né, e áreas de baixo potencial. Aqui, à direita, a gente tem um exemplo de uma área de alto potencial, né, mas relacionado aqui a uma área próxima aos cursos d'água, né, no entanto, com uma área com grande degradação, com ausência de APP e que precisa aí de investimentos de recuperação, né, para um retorno aí das funções ecossistêmicas que a gente tem nessa área. Então, com base nisso, a gente consegue programar, definir áreas prioritárias, né, de recuperação e de aumento aí dos serviços prestados por esses solos, tá? E por essas áreas.
Então, como que essas metodologias, né, elas podem auxiliar aí no planejamento para mitigar esses efeitos de rompimento de barragens, né, os efeitos aí de várias degradações, processos de degradação, de poluição nas diferentes áreas e recuperação desses ecossistemas. A partir do momento em que você faz uma análise integrada, né, utilizando aí as diferentes variáveis do meio físico, as variáveis sociais, as variáveis econômicas dessas áreas, né, e a potencialidade dessas áreas, você consegue definir planos, projetos, né, e programas adequados, né, que atendam aí socioambiental e economicamente, né, as necessidades dessas áreas, né, porque, infelizmente, a gente costuma muito fazer projetos onde a população não participa, né, projetos onde que vem de cima para baixo, né, essas demandas, e que a população, os atores locais, eles não se veem inseridos dentro desses projetos. E aí você tem uma baixa adesão a esses projetos, e essa baixa adesão leva ao que a gente está discutindo, que é de não alcançar esses objetivos, né, para o desenvolvimento sustentável. Então, essas metodologias integradas e essas análises integradas, elas são de extrema importância para mitigar todos esses efeitos, para prevenir, né, ou remediar esses problemas nessas áreas, né? E aí, com base nisso, né, considerando, fazendo essa análise integrada, conhecendo esses ambientes, né, os diferentes ambientes, os potenciais desses ambientes, a gente consegue, sim, ao longo do tempo, né, e usando essas áreas adequadamente e garantindo todos os serviços que podem ser prestados e todas as funções aí que podem ser prestadas pelo solo. Tá? É isso, eu agradeço e estou à disposição. Muito obrigada, professora Adriana, por sua excelente apresentação. Foi muito esclarecedora, rica em informações extremamente interessantes. Muito obrigada. Nós vamos passar, então, neste momento, as perguntas dos participantes da nossa palestrante. Essas perguntas elas serão mediadas pelos estagiários da comissão, pela Bianca e o Israel. Bianca e o Israel estão por aí? Oi, Israel. Boa noite a todos. Boa noite, professora Adriana. Boa noite. Professora, como foi dito, meu nome é Israel, sou aluno de Engenharia Ambiental do campus de Londrina, faço parte da comissão. E foi surgindo algumas dúvidas enquanto a professora estava fazendo a palestra, estava nos apresentando. E aí nós separamos algumas aqui, e eu gostaria de começar perguntando para a professora o seguinte. Um dos participantes gostaria de entender melhor por que a Europa e os Estados Unidos são os locais com menor prioridade de restauração de ecossistemas, sendo que esses países eles são os que mais destroem o meio ambiente. O que a professora pode comentar a respeito desse sentido? Então, no que se diz respeito às áreas prioritárias, isso foi desenvolvido pelos estudiosos aí, né? Então, são vários fatores que são levados nessa definição de áreas prioritárias, né? E que está relacionado, se a gente pensar aí, tanto em fatores ambientais, né? Quais são os sistemas que precisam ser restaurados, né? Qual que é o potencial de restauração desses sistemas e o retorno que esses sistemas ele vai trazer para atingir o objetivo de desenvolvimento sustentável. A questão da Europa, dos Estados Unidos, aí são questões políticas, né? Não são questões aí relacionadas a, né, de impactos, se diz a pergunta dele relacionada a isso são os que mais impactam, né? Isso aí são as consequências do capitalismo, né? Do desenvolvimento aí que a gente tem, não está diretamente relacionada a quais são as áreas prioritárias. As áreas prioritárias são as áreas que existe uma demanda, que eu tenho uma degradação acelerada e que são as áreas que mais vão contribuir para esse desenvolvimento sustentável, né? Então, no trabalho, se vocês quiserem ir lá, né, para analisar,
eles vão colocando todas as variáveis que foram consideradas aí para chegar a essa conclusão desse trabalho, e inclusive tem uma plataforma onde você consegue ir fazendo simulações, né? Se eu quero aumentar o sequestro de carbono, ele vai mostrando quais áreas são prioritárias para o sequestro de carbono. Se eu quero aumentar a biodiversidade, quais áreas são prioritárias. E ele mostra também quanto de dinheiro eu preciso de investir em cada uma dessas áreas, né? E nessas simulações, ele mostra que quanto menos você investe, menor vai ser o retorno também financeiro dessa área, tá? Agora, as outras questões são questões políticas, né? Não são as questões aí relacionadas à metodologia do trabalho. Boa noite, Obrigado, pessoal. professora. Boa noite. Boa noite, pessoal. Meu nome é Bianca e eu sou estudante também de engenharia ambiental, participo da comissão. Professora, eu queria lhe agradecer por sua palestra, foi muito legal e aprendemos muito. Muito obrigada por dividir o seu conhecimento conosco. E a pergunta que veio aqui no chat para a gente foi: no Brasil, já estão sendo desenvolvidos projetos que levam em conta ações integradas de restauração dos solos no território? Sim, a gente tem várias iniciativas, né? A grande questão não tão integradas, né? Existem várias iniciativas. Recentemente a gente está com foi feita uma revisão aqui por uma estudante de serviços ecossistêmicos, e o que mostra essa revisão é que esses estudos, na sua grande maioria, eles não são integrados, né? Se pensa muito, bem fragmentado, dependendo da região do país. Então, por exemplo, quando a gente fala em sequestro de carbono, eles estão concentrados, a grande maioria, na Amazônia, e são análises que consideram apenas o sequestro de carbono, por exemplo, pela vegetação, e não consideram o sequestro de carbono pelo solo, né? Quando a gente fala de biodiversidade, da mesma forma, quando a gente fala em serviços aí pela água, né, tem uma grande concentração na região do Cerrado, né, onde que a gente tem nas áreas aí de Mata Atlântica também, a gente tem muitos serviços, muitos projetos sendo desenvolvidos, mas a grande maioria desses projetos, eles não são integrados. Essa é uma discussão muito nova para a gente aqui. A gente tem discutido isso muito com os comitês de bacias, né, com o governo do estado, né, com diferentes entidades aí, que é essa busca por projetos integrados. Se a gente avaliar, inclusive, as demandas, né, por exemplo, quando a gente concorre a editais, é recente que esses editais, eles vêm com esse caráter de integração, né? Normalmente são muito específicos, né, são editais que não têm esse caráter aí tão integrado, nessa visão tão integrada. Então, existem estudos, mas são poucos ainda, né? A gente espera avançar nesse sentido aí no Brasil, né, para mudar esse cenário. Obrigada, professora. Professora, aqui no nosso chat foi perguntado o seguinte: se é possível dizer que os crimes de Mariana e também lá de Brumadinho alteraram a classificação dos solos nos locais que os rejeitos de minério de ferro estão depositados. Nós podemos dizer que alteraram? Então, essa é uma grande discussão, né? Primeiramente, para eu saber essa alteração, eu tenho que saber o que tinha antes, né? Esses são estudos que normalmente não são feitos, né? O que tinha antes e o que eu tenho hoje, né? Existe uma classificação que se usa de tecnossolos, né? Que são solos onde eu tenho esse material, resíduos depositados, e que esse solo se desenvolve a partir desses resíduos, né? E aí, então, como que eu teria? Eu teria um solo que começa a se desenvolver sobre esse resíduo, mas eu tenho um outro solo por baixo, né? Então, a gente ainda não entende muito essa dinâmica desse material e esse processo, porque, na realidade, se eu pego um solo aí, se eu tinha latossolos nessa área, 1 centímetro desse solo leva aí 10 mil anos para se formar, né? Então, eu não recupero isso do dia para a noite, né? O que foi feito em Mariana muito, algumas áreas, quando se fala que
foram restauradas, estão sendo plantadas, nessas áreas onde que tinha rejeito, em algumas áreas se colocou solos, né, retirou o solo de outro local e colocou sobre esse rejeito, para tentar restaurar e recuperar. Em outras, tem tentativas de recuperar, de plantio sobre esse rejeito, que a gente viu aqui muitos que não é muito promissor, né? Tendo visto o que a gente tem na área. Então, alteração, sim, houve uma alteração significativa, mas esse é um grande ponto. Isso, na maioria das vezes, não é considerado, né? O que traz, o que é muito falado quando você fala dos desastres de Mariana e Brumadinho? Água, né? Contaminação da água, qualidade da água, disponibilidade de água, os aspectos aí de suporte do meio físico, eles não são considerados, eles não são avaliados na maioria dos casos, né? Se vocês forem até as bases de dados, né, os repositórios aí que a gente tem de Mariana, né, que é o evento mais antigo, a gente vai ver muitos trabalhos falando de contaminação, de metais, de qualidade da água, mas pouquíssimos trabalhos falando sobre toda essa dinâmica de alteração dos solos, da geomorfologia, da hidrogeologia, né, a parte da hidrogeomorfológica dessas áreas foram todas alteradas, a dinâmica é totalmente alterada. E essa alteração dessa dinâmica, ela vai alterar todos os processos, né? Então, a gente fala em análise constante da qualidade da água, de melhoria da qualidade da água, mas eu tenho um material lá que não é solo, né? Desagregado e que continua sedimentando. Então, em todo evento aí que eu tenho picos de chuvas, né? Esse material vai continuar sedimentando, eu tenho partículas desse material que ela vai continuar sendo erodida, né, por erosão hídrica ou por erosão eólica, ela vai continuar sedimentando e sendo aportada aí para os cursos d'água, né? Então, tenho, sim, muitas alterações, né, nessas áreas. Obrigado, professor. Aqui no chat também, né, ainda falando sobre Mariana e Brumadinho, né, que são casos que nos chocaram muito e deixaram bastante consequências, né? Então, como a senhora relatou antes, né, alguma ação de recuperação já foi realizada nessas regiões por parte dos responsáveis diretos? Em Mariana, né, esse processo de restauração, ele já tem mais um tempo, então você tem todo um programa de desenvolvimento de recuperação aí, né, foi criado, inclusive, uma fundação, né, que gerencia todo esse processo de recuperação e restauração da área. Então, existem diferentes projetos sendo executados, né, a população ainda não foi reassentada, né, então, vocês entrarem no site lá da Fundação Renova, vocês vão ver isso, então tem todas as etapas do processo de restauração, de recuperação, então, existem várias áreas recuperadas e restauradas, né, próximo ali, em Barra Longa, essas áreas e grandes áreas foram restauradas, as propriedades, né, as áreas que estavam próximas e tudo. Existem programas em desenvolvimento aí de atividades, né, atividades rurais, de restauração, de recuperação ou na realidade, em muitas dessas áreas, o que você tem é uma busca por novas alternativas a essas atividades desenvolvidas anteriormente, né? Então, tem vários estudos, inclusive tem um estudo realizado pela UFMG, né, o Centro de Sensoriamento Remoto, junto com a UFV, que é definindo áreas prioritárias, quais outras atividades elas poderiam ser desenvolvidas nessas áreas, né? Porque, além disso, a gente tinha, como no caso de Mariana, uma área que anteriormente era uma área muito pobre, já muito degradada e com atividades de muito baixo potencial que eram executadas, né? Então, você tem um grande desafio que, aliado a isso, essas condições que já eram ruins antes do desastre, você tem ainda as consequências do desastre, que muda toda uma logística e toda, né, uma realidade dessa comunidade. Então, o que, na maioria das vezes, acontece nessas áreas
é uma busca por alternativas de atividades que vão ser desenvolvidas nessas áreas, né? Então, em Mariana, sim, tem um processo de restauração, de recuperação já mais avançado nessas áreas. Obrigada, professora. Professora, aqui no nosso chat nós tivemos uma pergunta que é bem interessante, e é o seguinte: como é feita a fiscalização das empresas de exploração de minério, sabendo-se do risco de rompimento das barragens? Além disso, qual o grau de toxicidade desse rejeito e como deve ser feito o correto descarte desses rejeitos? Então, essa aí é uma pergunta bem mais específica, né? A fiscalização é feita pelo órgão ambiental, né? No caso aí é a Secretaria do Estado do Meio Ambiente, né? E Desenvolvimento Sustentável, né? Quanto às questões de fiscalização, é o que a gente acompanha, né? Vocês puderam acompanhar em todos os processos aí, né? Muitos deles com laudos errados, né? Laudos inadequados, laudos que não representavam a realidade do que você tinha nas áreas, né? Então, isso infelizmente, é o que predomina ainda, né? Nessas áreas, né? Então, mostra aí a necessidade realmente de uma fiscalização mais rigorosa, né? Dentro dessas áreas, né? É um processo aí que é comum, né, não só aqui em Minas, como em outras áreas do país, né, e do mundo, nessas áreas aí que a gente tem os desastres. Eu não lembro a última questão que ela perguntou dos resíduos, né, da caracterização dos resíduos, né? Qual é o Então, grau de toxicidade do rejeito e como deve ser o correto descarte desses rejeitos? Então, isso aí vai variar muito do que é o material extraído, explotado aí, né, dessas áreas. No caso de Mariana, o que a gente tinha e que está público aí dessas caracterizações eram basicamente ferro mesmo, né, o minério de ferro, mas junto dele a gente tinha aminas aí que eram usadas na flotação, né, na separação do material, e essas aminas que consigo poderiam trazer alguns materiais, né, alguns metais aí que poderiam ser prejudiciais. Talvez o grande problema nessas áreas não seja a toxicidade, ela não venha diretamente das barragens, mas ela vem das áreas por onde esse rejeito passa e a gente poderia ter aí metais nessas áreas, né? Então, se a gente está, inclusive, nessas áreas do quadrilátero ferrífero, né, que são rochas aí que você tem uma grande variabilidade desses materiais, então, como que aconteceu em Mariana, a gente tinha esse risco, né, que passou por áreas aí e que tinham áreas de extração de ouro, de mercúrio, né, e que isso foi levando e se misturou a esse resíduo, né, e que aí vai levar à contaminação aí dos cursos d'água, né, da biota e assim por diante, né. Então, essa caracterização ela vai ser muito específica, a gente tem várias áreas aqui com barragens, né, em Minas Gerais, e que tem resíduos distintos. A gente tem algumas áreas aqui, não vou lembrar o nome da barragem especificamente, mas que com resíduos que têm alta toxicidade, com presença de arsênio, por exemplo. Então, que um rompimento de uma barragem dessa poderia ser catastrófico, né? Por causa do potencial aí né, que a gente tem de toxicidade, né, desse material. Então, isso vai depender de cada uma das barragens e do que era explorado ali, das características desses materiais especificamente, né? Tá bom então, professora. Obrigado, viu? Nada. Outra pergunta, professora, relacionada, né, também à questão de rejeitos da mineração. Quais tecnologias de descontaminação dos solos vêm sendo aplicadas? E também, né, a biorremediação seria uma opção viável para a recuperação das áreas atingidas? Posso repetir se quiser. Tá. De descontaminação, não existe, o que é utilizado em algumas dessas áreas é a biorremediação, né? A gente não trabalha aqui especificamente com isso, mas algumas universidades, alguns colegas trabalham, então,
em áreas de mineração, então tem se testado várias alternativas de crescimento, plantas que podem crescer, ou utilização desses resíduos, né, em uso, muitas vezes, em uso na agricultura, em uso como tem se falado muito, um estudo aí desenvolvido pela Embrapa, que a utilização desses materiais para preenchimento de cavas, né, de áreas que já foram abandonadas, né. Então, a biorremediação é uma das formas, né, de processos que têm sido utilizadas, né, trabalhados aí por outras universidades, nessas áreas de mineração, tem sido bem utilizada. Outras, especificamente, não é minha área, eu não trabalho com essa parte, né, de descontaminação. Obrigada, professora. Professora, para a gente manter essa linha, tem uma pergunta aqui. Ó. Sabemos que a senhora já visitou as áreas impactadas pelos rejeitos da mineração. O que a senhora poderia compartilhar conosco em relação ao impacto socioambiental na comunidade afetada? E quais as medidas socioambientais que estão sendo realizadas pelos responsáveis? Sim. Então, os impactos, eles são inúmeros, né? Então, você tem... a gente acompanhou em Mariana, a gente teve uma unidade demonstrativa implementada, né? Tanto que foi essa unidade demonstrativa com a aplicação dos indicadores de sustentabilidade, o ISA, que é o que tem sido utilizado nas propriedades. Eles foram utilizados inicialmente para identificar o que se tinha antes do desastre, né, socioeconômica e ambiental nessas propriedades, e o que se tinha depois, e aí estabelecer, né, o que se tem que voltar a recuperar nessas propriedades. Então, impactos ambientais são vários, né, então aí, dependendo de como é atingida essas áreas, você tem aí populações onde a casa foi toda destruída, então que se perdeu tudo, né, o que se tinha, né, até áreas que você tem parte dessas propriedades impactadas, né, e aí os impactos são tanto na agricultura como na pecuária, né, impactos sociais de marginalização, às vezes, dessa comunidade que está impactada, porque o retorno, muitas vezes, dessas atividades ela no início, por exemplo, se falar em plantar novamente numa área que tem resíduo, então isso gera um preconceito muito grande, um medo muito grande de utilização dessas áreas, justamente por não conhecer o que tem nesses resíduos, o potencial de contaminação ou não, né, dessas áreas. Então, você tem impactos nesse sentido, você tem impactos aí de perda das atividades dessa população, né, em perdas em vários sentidos, tanto das atividades relacionadas à agricultura, à pecuária, à piscicultura, como os empregos também, né, essas pessoas que trabalhavam nessas áreas, né, nas mineradoras, você tem impactos psicológicos muito grandes, né, em todas essas famílias aí. Você tem número de órfãos grandes, né? Então, você tem muitas crianças aí que perderam essas famílias. Você tem um impacto cultural muito grande, né? A identidade dessa população, que ela é retirada, né? Como no caso de Mariana, toda essa população de Bento Rodrigues, ela vai ser transferida para uma outra localidade. Muitas dessas pessoas estão aí, 2015, há quase 6 anos, fora de casa, né, morando em locais alugados, né, e perdeu toda essa identidade. Então, pessoas que escolheram ali para viver, que tinham toda a atividade relacionada a essas propriedades, né, e hoje moram em locais totalmente diferentes, né, e que ainda não se sabe onde vão morar, né. Então, tem uma questão cultural, né, das comunidades, dos ritos, né, da religiosidade, de tudo que se fazia antes, né, impactos aí na educação, né, o trauma que fica dessa população, né, das crianças, sobretudo, impactos na saúde, né, então, impactos econômicos, então, são muitos impactos, né, às vezes a gente vê apenas né, aquilo que é mais, que salta aos olhos, mas por trás disso a gente tem muitos impactos,
né? Muitos impactos e que muitos deles não são mensurados, não vão ser mensurados, né? Como eu falo do meio físico aí, qual que é a importância de cada um dos cursos d'água que foram perdidos, das nascentes que foram aí degradadas, né? Da vegetação, enfim, é uma infinidade de impactos, né? Se perguntar se isso é possível restaurar, recuperar, ao longo de décadas, né, de quanto tempo isso seria possível, eu não sei te dizer, né, porque são muito, realmente são muito impactantes, é muito impactante, né, os desastres em todos os sentidos, né, e retomar essas comunidades, eu acho que esse é o maior desafio, né, retornar essas pessoas à sua vida, né, a ter de volta a sua vida, eu acho que esse é o grande desafio. São impactos bem incalculáveis, né, professor? Não dá para ter uma dimensão. Obrigado. Professor, outra pergunta que surgiu aqui o garimpo legal pode ser considerado um impacto maior do que o rompimento da barragem devido à dificuldade dos monitoramentos? Qual a sua opinião sobre isso? Garimpo? Isso. Garimpo, a pergunta? Garimpo. Eu vou reformar aqui. O garimpo ilegal pode ser considerado um impacto maior do que o rompimento de barragem? Ele pode ter um impacto maior, devido não essa dificuldade de monitoramento. Não sei dizer, acredito que não, né? Eu acho que os impactos de um rompimento são muito grandes. Eu acho que não deveria existir, né? Esses rompimentos deveriam ser ter uma atuação aí muito forte para que isso não ocorresse mais, né? Infelizmente, o Brasil ainda é uma coisa a gente permite isso ainda, né? Que isso ocorra. Eu acho que, em termos de proporção, eu acredito que não. O rompimento é um impacto muito grande, imensurável, né? Como foi falado aqui, incalculável, né? São danos, muitos deles incalculáveis, né? Não tem como se calcular. Não sei se entendi, né? Se eu consigo responder bem a pergunta dele, né? Tendo essa dimensão do que seria essa dimensão de um garimpo aí que ele está falando. Obrigada, professora. Professora, nós temos a fiscalização para a realização dos planos de recuperação das áreas degradadas é eficiente? O enfoque do solo deveria ser mais valorizado e a compactação pode caracterizar um solo como degradado? Se a fiscalização é eficiente em todos os sentidos, não, né? Eu acho que nossa fiscalização ambiental ela não é eficiente em local algum, né? Se fosse, a gente não teria tanta degradação, né? As nossas leis, se fossem cumpridas e fiscalizadas como são, a gente não estaria com esse cenário aí, né? Que a gente tem hoje no Brasil, né? Infelizmente, né? É um cenário muito triste, tendo em vista o que a gente tem de potencial de biodiversidade e o quanto a gente impacta, né, esse meio. Na questão dos solos, se são fiscalizados, se poderiam ser, não entendi a pergunta dos solos. A pergunta a respeito do solo é: o enfoque do solo deveria ser mais valorizado? E aí a segunda pergunta fala do solo também e diz assim: ó, a compactação pode caracterizar um solo como degradado? Sim. Um enfoque do solo, sem dúvida, né? Não só porque é da minha área, né? Mas eu acho que se a gente entender aquele papel, né? Que eu falo, muitas vezes eu falo que eu sou professora de solos, parece que assim eu sou de outro planeta, né? E eu falo com as pessoas onde você pisa, né? Então a gente tem um processo aí de educação ambiental fraquíssimo, né? Então assim que a nossa base, né? Grandes problemas nossos estão na base, né? A gente tem cursos que não tem solo, né, que falam de meio ambiente, que não tem solo na grade. Aqui mesmo a gente tinha, na universidade, né, não existia solos na grade, então você vai descartar, você vai trabalhar com resíduos, você vai trabalhar com meio ambiente, mas você não tem disciplina de solos, né?
Então, assim, tem muita coisa errada, né, nos nossos processos aí, né, e que deveriam, sim, ser mais trabalhados. Eu acho que os setores aí, todos que estão diretamente relacionados, deveriam ter treinamentos, deveriam entender um pouco mais, né, o básico, pelo menos, né, a gente tem várias pessoas que fiscalizam e não conhecem, né, do que fiscalizam, né, então, como que vai ser efetivo essas fiscalizações? Então, eu acho que é necessário, sim, uma melhor abordagem. A gente está avançando, a sociedade, né, do qual faz parte, a Sociedade Brasileira de Ciências do Solo, tem, nos últimos anos, investido muito nisso, na divulgação, né? Por muitos anos, eu acho que a gente ficou muito afastado da realidade das pessoas, né? Com uma linguagem aí muito acadêmica, muito cientista, né? E então você pega uma pessoa, você vai falar para um produtor que o solo dele é um latossolo vermelho, distrófico típico, né? A moderado, ele vai falar: que é isso? Que bicho é esse, né? Então hoje a gente vem trabalhando muito no sentido de fazer com que essa informação, transformar essa informação para a linguagem das pessoas que vão utilizá-lo, né? Não é só o especialista, eu preciso de um especialista para produzir essas informações, mas essa informação ela tem que estar, né, de uma forma que seja acessível para os usuários, né? Um tomador de decisão, ele não sabe, a grande maioria, interpretar essas informações. Então, eu acho que esse é um grande trabalho nosso, um grande trabalho da academia, né, que é de fazer com que essas informações cheguem de uma forma mais fácil, né, aos usuários, né, para que essa utilização ela seja mais efetiva. E no caso relacionado à compactação, sim, é uma forma de degradação, né? A gente tem várias áreas, inclusive as áreas de monocultura aí, que você tem, né, Paraná, vocês têm muito disso, né? Eu falo que eu estou acompanhando em Marechal Rondon, né, o trabalho aí de uma colega aí que está aplicando a metodologia, e que são solos de altíssimo potencial, né? Na hora que eu apliquei aquela PUC ali, apareceu tudo azul e verde, o sonho de todo mundo no mapa, né? Áreas de alto potencial, sob basalto, solos muito desenvolvidos, né? Fertilidade, relevo plano, um processo erosivo para tudo quanto é lado, em virtude da compactação, né? Então, alto potencial do solo e utilização intensiva, sem práticas adequadas de manejo e conservação, né? Olhem os cursos d'água, né? Tá tudo assoreado, né? Em virtude desses processos. Então, compactação é um processo seríssimo, né? Reduz a infiltração, reduz o espaço poroso, né? Altera a estrutura do solo e traz sérios problemas aí para os cursos d'água, tanto de contaminação como assoreamento, né, dos cursos d'água. Então, é um problema muito sério nessas áreas, nas áreas agrícolas, né, e que a gente tem que pensar. A gente produz muito hoje, mas sem pensar, né, nesses problemas físicos e que podem limitar futuramente essa produtividade aí. Professora, muito obrigado. Eu acredito que a Bianca vai estar fazendo a última pergunta, então eu já gostaria de agradecer de antemão. Obrigado pela palestra, obrigado pelas respostas, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço. É verdade, gente. Foi muito bom o papo, mas o nosso tempo está acabando. Então, a gente vai aqui para a última pergunta. Quanto à década de restauração de ecossistemas, qual a sua visão em relação aos desafios do Brasil e os passos que precisamos dar enquanto nação para colaborar com o atingimento das metas globalmente estabelecidas, considerando as múltiplas diversidades regionais neste país de dimensões continentais? Eu acho que o nosso grande desafio, primeiramente, é conhecer o território. A gente não conhece o nosso território, né? Quando a gente vai falar aí dos desafios, né, desenvolvimento sustentável, se a gente pega esses mapas que são utilizados aí no Brasil, nós temos uma baixíssima capacidade de mapas de alta resolução e que mostram a realidade do nosso país, né? Então, esse é um grande desafio, né? A gente
na área de solos, está começando a avançar nisso agora, né, depois de 2015, que a FAO decretou o Ano Internacional dos Solos, né? Então, a gente está com um programa de solos aí, de mapeamento de solos do Brasil, o programa Pronas Solos, né? Coordenado pela Embrapa, com o objetivo de mapeamento em escala mais detalhada. Então, o nosso primeiro grande desafio é conhecer o território, né? A gente continua usando, eu falo isso há algumas semanas atrás, um colega ligou pedindo informações que o governo precisava de informações de água no solo para rodar modelos climáticos em virtude do que ia acontecer aqui de problemas que a gente está tendo de falta d'água de novo, né? E aí ele falou, eu não tenho. Eu falei, não existe, nós não temos dados. Nós não temos dados. E eu falei, mostrem para eles que a gente não tem dado. O que acontece? Continuam se manipulando dados, usando dados que não são a realidade, usando os dados, replicando dados de locais totalmente diferentes, né, de condições totalmente diferentes. A gente continua trabalhando com esses dados. Então, eu acho que o primeiro grande desafio é a gente insistir na necessidade de levantamentos detalhados, né, de informações que permitam aí conhecer realmente o nosso território, para aí definir metas, prioridades, né? A replicação de metodologias padronizadas para todo o território não funciona, né? Se a gente pega só Minas Gerais, eu tenho 5 estados diferentes dentro de Minas Gerais, né? Com condições aí físicas, né? Climáticas, sociais, econômicas totalmente distintas, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio. Como trabalhar esse país, né, que é de extensões continentais, né, considerando essa diversidade que a gente tem, as especificidades de cada uma dessas áreas, né, para planejar adequadamente, né? O que a gente tem visto é que metodologias, elas podem ser utilizadas de outros locais, sim, mas elas têm que ser adaptadas às realidades locais. Esse é o primeiro grande desafio nosso. Editais padronizados, programas padronizados para todo o país não funcionam, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio nosso. O primeiro grande desafio é conhecimento. Então, é investir cada vez mais em educação, em ciência, né? Que é essa grande deficiência, né? Essa grande problema que a gente tem no país de investimento em pesquisa, de investimento em educação, né? E de conhecimento do território para a gente planejar e usar adequadamente, aí sim podemos pensar em atingir aí pessoas responsáveis, né? Também governantes mais responsáveis, né? Que pensem aí, que ajam adequadamente, né? Que considere o que a gente tem de informação, o que tem de ciência e o que tem de conhecimento. Eu acho que esse é o nosso desafio. Muito obrigada, professora. É muito importante esse bate-papo aqui que a gente está tendo e esse privilégio que a gente está tendo a oportunidade de conhecer, entender, na verdade. Passar agora para a professora Priscila. Obrigada, Bianca. Nada. Professora Adriana, nós queremos, então, primeiramente agradecer por ter aceito o nosso convite, ter dedicado parte do seu precioso tempo, que a gente sabe que tempo, hoje em dia, é o que nós temos de mais escasso. Então, a gente sabe o quanto a sua disponibilidade em nos dedicar esse tempo é importante. Tá? Também a sua disponibilidade em responder as dúvidas dos participantes e nos oferecer também a oportunidade de trocarmos essas experiências acerca desse tema. Então, em nome de todos, nosso muito obrigada. Eu gostaria de agradecer também a todos os presentes, dar 2 recadinhos. O primeiro aqui, a declaração de participação será enviada para vocês por e-mail a partir das próximas semanas. E o segundo recadinho é que nós enviaremos também uma ficha de avaliação do evento. Pedimos a gentileza de que, se possível, todos preencham, para que a gente possa sempre melhorando nos próximos eventos, tá? E lembrando, terceiro recado, lembrando mais uma vez, sigam as nossas redes sociais lá da comissão, corram lá no YouTube e no Spotify. Nós já colocamos aí no link, o link ali no chat, o link do podcast do Café com Resíduo, para vocês ouvirem o nosso primeiro episódio, certo? Por fim, eu agradeço, então, a toda a equipe envolvida nesse evento
e junto com eles eu desejo a todos uma ótima noite. Obrigada, até logo, pessoal!